E aí, trabalhadores, beleza? Vamos iniciar aqui o primeiro vídeo do canal. Gostaria de falar para vocês aí qual que é o objetivo do canal. O objetivo do canal é falar sobre educação financeira, investimentos e ajudar vocês, trabalhadores, a investirem melhor o dinheiro de vocês, para que atinjam a tão almejada liberdade financeira ou até ajudar a realizar seus sonhos, com um controle melhor da sua vida financeira. E já vou avisando que não tem fórmula mágica, e sim muito trabalho e educação financeira, para vocês saberem gastar melhor o dinheiro, investir bem e com tranquilidade. O objetivo nosso aqui é investir com tranquilidade. Com o seu trabalho você gera receita e parte dela você vai usar para investir, para que o seu dinheiro trabalhe para você. Enquanto você estiver trabalhando, seu dinheiro vai estar trabalhando para você ao mesmo tempo. Sei que é fácil falar e parece que é difícil, colocar tudo isso em prática. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que tudo é uma questão de disciplina e, como diz o grande Gustavo Cerbasi, enriquecer é uma questão de escolha. Invisto há 4 anos, estou construindo meu patrimônio aos poucos e sempre com tranquilidade. Posso te dizer que seu maior arrependimento, após iniciar os investimentos, será não ter começado antes. Vamos começar do início então agora. Eu quero falar para vocês aqui os tipos de investidores iniciantes. Então, uma ideia é a gente começar bem do início e depois ir evoluindo no canal com outros vídeos, ajudando vocês a escolherem os seus investimentos, aprenderem a fazer análise por si só. Separei aqui 3 tipos de investidores: os investidores endividados, sem dívida e sem dinheiro, e sem dívida e com dinheiro. Então vamos lá para o primeiro investidor. O endividado, o trabalhador tem que ter foco em pagar a sua dívida em primeiro lugar, buscando gastar menos e, se possível, ganhar mais para acelerar esse processo. Após quitadas as dívidas, ele pula para o segundo perfil, que é o sem dívida e sem dinheiro. Mas aí você deve estar pensando, então só vou aprender sobre investimento quando quitar minhas dívidas? Bom, eu não faria isso. Eu já começaria a estudar investimentos hoje para quando chegar o momento de investir já estar mais preparado e evitar alguns erros no início. Passando para o trabalhador sem dívida e sem dinheiro. Seu foco é gastar menos e também, se possível, ganhar mais. E através de uma estratégia, sempre separar uma porcentagem da sua receita para investir. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso e trazer exemplos considerando parte de um salário mínimo. Vocês vão se surpreender. E aí vamos para o terceiro investidor, é o sem dívida e com dinheiro. É o trabalhador que sempre poupou, porém deixa esse dinheiro na poupança ou em alguma aplicação do banco por indicação do seu gerente por não saber investir ou não querer se aprofundar no tema. Pois falo para vocês que é bem mais simples do que parece, pois na ideia no canal é passar para vocês como eu fiz e faço até hoje utilizando o buy and hold. Meu foco maior é no trabalho para gerar receita e com isso poder investir. A parte de investir consome pouco tempo seu após você já ter estudado sobre o assunto e desenhado a sua estratégia de investimento. Aqui no canal, nossa ideia é ajudar vocês a chegarem nesse ponto. Voltando para o terceiro investidor, a pergunta é: ele já tem reserva de emergência? Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando o que é e como montar a sua reserva de emergência. Mas basicamente, como o nome já diz, é uma reserva para ser utilizada em casos extremos. Na minha opinião, a reserva de emergência deve cobrir de 6 a 12 meses dos seus custos da família. Caso o trabalhador não tenha reserva, o foco é construir a mesma o quanto antes e, após ter a reserva de emergência pronta, iniciar seus investimentos, separando parte de sua receita para investir. Vamos entrar mais um pouco no detalhe de cada perfil. O endividado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, CNC, aproximadamente 70% dos brasileiros estão nessa situação. Mas aí vocês me perguntam, como sair dela? Então, só tem uma maneira: é ganhar mais, gastar menos e pagar suas dívidas. Não tem segredo e não tem fórmula mágica, tem que correr atrás desse objetivo. E só após zerar as suas dívidas você deve pensar em investir. Por quê? Pois as taxas de juros que você paga das suas dívidas sempre será maior do que o que você consegue de rentabilidade voltando dos seus investimentos, devido às taxas serem absurdas, porém é a situação que nós vivemos hoje e isso nós não conseguimos mudar. Então, o foco em estudar sobre educação financeira para te ajudar a sair dessa situação. O segundo perfil, sem dívida e sem dinheiro. Situação não é ruim, mas também não é boa. Então, o primeiro foco é gastar menos e, se possível, ganhar mais. E o segundo foco é em construir a reserva de emergência. Reservar parte de seus ganhos para a reserva de emergência e, após construída, começar a investir. E aí vocês me perguntam, tem um percentual ideal para investir? Não existe isso.
Porém, quanto mais porcentagem investir hoje, melhor para seu eu no futuro. Uma estratégia é guardar e investir 30% do que você ganha e viver com o resto. Caso sobre no fim do mês, aplicar o que sobrou também. Porém, tem pessoas que fazem ao contrário. Eu faço dessa maneira, que é fazer as contas de quanto eu vou gastar no mês antes, separar esse dinheiro e já investir todo o resto que sobrar. É uma estratégia um pouco mais arriscada, que se você errar um pouquinho no seu controle, pode te gerar algum problema no final do mês. Porém, se você já tiver a reserva de emergência, você pode usar ela, sendo que no mês seguinte você reconstrua sua reserva de emergência. Sempre o foco é manter a reserva de emergência intacta, pois, de novo, ela é usada para casos extremos. E mais para frente eu vou mostrar para vocês um exemplo de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045, utilizando 30% dele, que seria hoje R$ 313,50. No fim do vídeo você vai se surpreender com essa conta. Vamos lá para o terceiro perfil de investidor, é o sem dívida e com dinheiro. Se você é esse trabalhador, você já é diferenciado. Você faz parte de uma pequena minoria e você está de parabéns. Se seu dinheiro guardado for menor que de 6 a 12 meses dos seus custos, junte para construir a reserva de emergência. Após a reserva de emergência construída, aí sim você vai começar a investir. E aí você me pergunta, como e onde? Primeiro, você tem que abrir uma conta em alguma corretora. Então aqui tem alguns exemplos de XP, Clear, Rico, EasyInvest, BTG, Banco Inter, etc. Tem várias corretoras hoje no mercado e você pode escolher a que mais se adequa para você. Não tem custo para abrir a conta nas corretoras, então se você quiser e preferir, pode abrir a sua conta em mais de uma corretora e ver qual se adapta melhor para a sua maneira de investir. Dentro da corretora, logo no início, você vai ter que identificar o seu perfil de investidor. Basicamente, são algumas questões que você vai ter que responder, com algumas perguntas já pré-determinadas, porém não tem resposta certa nem errada. Dependendo das respostas e o conjunto de respostas seu, vai sair o teu perfil do investidor. E nele, a plataforma vai indicar quais seriam os tipos de investimentos baseado no seu perfil. E aí, depois disso, iniciar os seus investimentos em renda fixa ou renda variável. Já adiantando, o foco do canal vai ser renda variável, baseado bastante em fundos imobiliários e ações, com foco no buy and hold. Então, agora, bora para um exemplo que eu falei, com o exemplo do salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045, reservando 30% desse valor, você teria um aporte inicial de R$ 313,50, considerando um aporte mensal de R$ 313,50 e um aporte anual, ou seja, uma vez ao ano, que seria o 13º salário, de R$ 313,50. Aqui eu estou fazendo um exemplo considerando 0,5% ao mês, a taxa de retorno dos seus investimentos. Aqui ao lado você vai ver que em 11 anos, investindo os 30% e reinvestindo os dividendos que você receberá dos seus investimentos, você terá aproximadamente um patrimônio de R$ 64 mil investidos e também receberá por mês R$ 318,75 de dividendos mensal. Vale ressaltar que eu estou considerando os investimentos em fundos imobiliários e uma carteira com 0,5% ao mês. E o patrimônio investido é sem considerar a valorização ou desvalorização das cotas. Aqui abaixo a gente consegue ver duas tabelas, onde eu fiz a simulação pelo período, pelo tempo, se você reinvestir ou não reinvestir os seus dividendos. Então a gente vê que reinvestindo os dividendos, por exemplo, em 30 anos, o ganho é muito maior, que você chega em aproximadamente R$ 345 mil com reinvestimento e sem reinvestir você teria apenas R$ 122 mil. E os dividendos também, pois quanto maior o dinheiro investido, maior o dividendo que é o retorno em cima desse patrimônio. Então você teria em 30 anos R$ 1.700 ganhando todos os meses, então mais que o seu salário mínimo, e se você não reinvestisse, teria aproximadamente R$ 612,80. Então, se você curtiu o Trabalhador, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado e até a próxima.